Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professor Robson. Espero que você esteja bem, tenha passado uma semana tranquila, esteja pronto para estudar mais um pouco, para aprender um pouco mais, crescer um pouco mais enquanto estudante, enquanto pessoa, adquirir conhecimento, para um dia as coisas serem cada vez melhores para você, certo? Para mim também, é claro. Vamos lá, geografia. O que é geografia? O que a geografia estuda? Para que a geografia serve? Por que eu tenho que aprender geografia? Bem, vamos lá. Muitas pessoas fazem uma confusão sobre geografia e pensam o seguinte: geografia serve para eu saber as capitais, geografia serve para eu saber o nome dos rios, geografia serve para eu saber o nome dos lugares. Bem, geografia também serve para isso, também serve para essas coisas, mas vai muito mais além. A geografia ela estuda a superfície da Terra e os fenômenos que acontecem sobre a superfície da Terra. Quando eu falo de fenômeno, esse fenômeno pode ser um fenômeno físico, um fenômeno, por exemplo, um clima, o relevo, que é algo que acontece, que existe na Terra, vegetação, hidrografia, que são os rios, mas também pode ser fenômenos sociais históricos, como, por exemplo, a distribuição da população, a cultura de uma população, a riqueza, a pobreza, a discriminação, o estudo, tudo isso são áreas em que a geografia entra, áreas em que a geografia trabalha, e ela relaciona todas essas coisas com o ambiente terrestre, com o espaço terrestre. Na verdade, a palavra mais correta é com o espaço geográfico, certo? A geografia ela já faz parte do seu dia a dia. Desde pequeno você cresceu aprendendo que você mora em um bairro, que você mora numa rua, que você mora em um município, em um estado, em um país, que o nome desse país é Brasil, que o nome desse município é Cocal do Sul, certo? Isso tudo é geografia. Você cresceu entendendo que o tempo passa, você cresceu entendendo que os lugares mudam, você cresceu entendendo que é possível trabalhar lá na indústria, como por exemplo na Eliane, que é muito conhecida aqui em Cocal, mas também é possível trabalhar em uma loja, também é possível trabalhar no campo, que existem muitos lugares para o ser humano desenvolver o seu trabalho. Você cresceu entendendo que existe manhã, tarde, noite. Você cresceu entendendo que existem dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Se você ainda não entende todos esses conceitos, você vai entender com certeza. Tudo isso são estudos da geografia. Tudo isso são áreas em que a geografia se concentra, certo? Agora eu vou mostrar para você a definição de geografia. Vamos lá. Geografia é a ciência que estuda a distribuição dos aspectos físicos e humanos da superfície terrestre, os localiza, descreve, explica e interrelaciona. Vamos lá. Primeiro de tudo, geografia é uma ciência. Assim como a física, a química, a biologia são ciências, a geografia também é uma ciência. Só que é uma ciência que tem um objeto de estudo diferente. Ela estuda a distribuição dos aspectos físicos e humanos da superfície terrestre. Tudo aquilo que eu falei, desde a distribuição de chuvas ao longo do ano, isso a geografia estuda. A distribuição das populações nas margens do rio Amazonas, a geografia estuda. A distribuição das indústrias cerâmicas na região sul de Santa Catarina, a geografia estuda. A distribuição das pessoas com mestrado no Brasil, a geografia estuda. Tudo que é distribuição em cima de um território, de um local, de um espaço geográfico, ou seja, da superfície terrestre, a geografia vai estudar, certo? Vai localizar esses fenômenos, vai descrever eles, vai tentar explicar eles, claro que nem tudo é da alçada da geografia, e vai interrelacionar. Como assim, professor? Interrelacionar? Sim, dá para relacionar, por exemplo, o que o relevo tem a ver com o clima. O que o clima tem a ver com a vegetação? O que a vegetação tem a ver com o tipo de construção? O que o tipo de construção tem a ver com as pessoas que as construíram? O que essas pessoas elas têm a ver com a economia de um lugar? E o que a economia de um lugar tem a ver com a economia de outro lugar? Notem quantos fenômenos eu citei em pouco tempo e todos eles estão interrelacionados. Na verdade, a gente sabe que o planeta Terra é muito, muito, muito grande quando comparado com uma cidade, mas na realidade tudo que acontece no planeta, de uma forma ou de outra, ao longo do tempo, vai acabar se interrelacionando. Ou seja, ao longo do tempo, uma coisa acaba dependendo da outra, certo? A geografia não é apenas descrever os lugares, não é apenas descrever os eventos, mas também explicá-los.
e interrelacioná-los. Tem muito a ver com a área física, tem muito a ver também com a área social. A geografia estuda ambas as áreas, certo? Vamos lá. Dentro dos conceitos da geografia, para a gente poder entender os lugares, o lugar onde a gente vive, o nosso município, o nosso estado, o nosso continente, o nosso país, o nosso planeta, para a gente poder entender o lugar onde a gente vive, é importante que conheçamos alguns conceitos geográficos. Os conceitos geográficos mais importantes são, não vou dizer todos, mas alguns: paisagem, lugar, o próprio conceito de espaço geográfico, que é mais amplo, o conceito de região, o conceito de território, o conceito de país, o conceito de nação. Tudo isso são conceitos geográficos importantíssimos, certo? E você vai aprender ao longo de todo o seu ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Agora, é importante que você aprenda os conceitos de paisagem, o conceito de lugar, certo? E nós vamos começar estudando o conceito de paisagem. Existe uma confusão muito grande na mente de muita gente que não entende nada de geografia. Você entende. E se não entende ainda, vai passar a entender a partir de agora. Eu lhe pergunto, o que é paisagem? Vamos estudar paisagem hoje. Professor, paisagem é um lugar como, por exemplo, a foto que tu botou aí. Tem natureza, tem água, é calmo, é tranquilo, dá para passar aí o dia inteiro sem internet, sem telefone, sem nada, só esquecendo da vida e relaxando. Isso é uma paisagem. Sim, realmente, isso é uma paisagem, mas não apenas isso. Eu lembro que antigamente, na minha casa, quando eu era criança, tinha disso. Às vezes passava um pessoal de porta em porta vendendo quadros. Eles costumavam anunciar como quadros de paisagem. E aí tinha lugares lindíssimos naqueles quadros. Claro, ninguém ia colocar um quadro de um lugar feio na sua casa. Normalmente eram lugares muito bonitos. E eu lembro que a minha mãe e o meu pai gostavam muito desses quadros de paisagem. Só que depois eu cresci, estudei um pouquinho, aprendi geografia e entendi que paisagem não é só isso. Um lugar muito bonito, uma vista muito bonita é uma paisagem, mas uma vista não tão bonita também. Por exemplo, a vista de um lixão é paisagem? É paisagem. A vista de uma favela, todo desordenado, cheio de problema, é paisagem? É paisagem. A vista de um rio cheio de poluição e lixo, é paisagem? É paisagem. Então, o que é paisagem, professor? Presta atenção que você vai ver aqui, cola em mim que você já vai entender, certo? Paisagem é a porção visível de um lugar que podemos ver, que a visão pode alcançar. Esta pode ser definida como o domínio do visível. Ou seja, se você agora pausar esse vídeo um pouquinho, abrir a janela do seu quarto, olhar para a rua, você está vendo uma paisagem. Professor, mas o meu quarto dá para o quintal de casa. Não importa, é uma paisagem. Professor, é a minha rua e não tem nada demais aqui. Nem bonita não é. Não importa. É uma paisagem também. Tudo aquilo que você pode ver em um determinado momento de um lugar é uma paisagem. Só que isso é um conceito um pouco antigo. Hoje já tem um conceito um pouco mais moderno, um pouco mais completo. Esse conceito é esse aqui. Ela é percebida pelos sentidos físicos. É formada não apenas de imagens, mas também de cores, movimentos, odores, que são cheiros, sons e etc. Mas pode sofrer várias interpretações pelos nossos pontos de vista sobre o mundo. Ou seja, antigamente entendia-se paisagem apenas como aquilo que a gente podia ver, mas hoje entende-se um pouquinho melhor. É aquilo que a gente pode ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar em um determinado momento de um determinado lugar. Ela abraça todos os sentidos. Isso é uma paisagem, certo? A paisagem, ela pode ser natural ou ela pode ser cultural. Ela é natural quando ela tem apenas elementos que nunca foram modificados pelo homem. Por exemplo, você está vendo aqui uma cadeia de montanhas, você está vendo um rio muito bonito, você está vendo alguns morros aqui, você está vendo bastante vegetação. Provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente nada do que você está vendo aqui foi modificado pelo homem algum dia. Então eu posso afirmar que esta é uma paisagem puramente natural, ou seja, uma paisagem que ao longo das eras, ao longo do tempo, ela não sofreu modificação pelo ser humano, certo?
Vale lembrar que paisagens naturais, puramente naturais, elas são cada vez mais raras na superfície terrestre. Por quê? Porque o homem tem se espalhado cada vez mais na superfície da Terra. O homem tem ocupado cada vez mais lugares. O homem tem modificado muitos lugares, tem extraído recursos de diversos lugares. E tudo isso aí faz com que paisagens que dantes, há décadas e séculos atrás, eram puramente naturais, hoje sejam paisagens mistas. O que é paisagem mista, professor? Você vai entender daqui a pouco, certo? Se existe uma paisagem natural, também existe uma paisagem cultural, ou humanizada, ou antrópica, ou artificial. 4 palavras para a mesma coisa, certo? Que são paisagens onde só existem elementos modificados pelo homem. Claro que se a gente olhar essa paisagem aqui, nós vamos ver alguns morros lá atrás que provavelmente não foram modificados pelo homem. São morros que já estão aí desde há milhões de anos. Mas, se olharmos no restante dessa paisagem, o que a gente pode ver? A gente pode ver uma ponte, pode ver prédios, pode ver algumas casas, a gente pode ver uma indústria. Isso eu não sei dizer o que é, talvez seja um condomínio, talvez seja um hotel. Nós vamos ver estradas, avenidas, carros, muitos carros. E um rio? Aí você vai dizer assim, professor, o rio ele é um elemento natural? Sim e não. Ele realmente é um elemento natural, surgiu na natureza, não foi o homem que construiu ele. Mas se você ver, esse aqui já é um canal de rio retificado. O que é retificado? O homem pegou e deixou tudo bem retinho, bem redondinho, bem certinho, para que não, abre aspas, atrapalhasse a cidade que estava ao redor. Então, mesmo sendo um elemento natural, ele foi já modificado pelo homem, certo? Só que nós também vamos ter elementos mistos, certo? O que são elementos mistos? Aliás, paisagens mistas. São aquelas que tanto têm elementos artificiais, ou culturais, ou humanos, ou antrópicos. Desculpa, vou beber uma aguinha. Quanto tem elementos naturais. O que a gente vê nessa paisagem? A gente está vendo condomínios, a gente está vendo carros, nós estamos vendo uma piscina bem bonita, que no calor deve estar uma maravilha. A gente está vendo árvores, nós estamos vendo um lago, estamos vendo montes lá atrás. É muito provável, certo, que tanto essa vegetação quanto esse lago não tenham sido modificados pelo homem. Então aqui nós teríamos elementos naturais, aqui nós teríamos elementos artificiais. A grande maioria das paisagens hoje são assim, paisagens mistas. É difícil encontrar uma paisagem puramente artificial. É difícil encontrar uma paisagem puramente natural. Normalmente o que a gente vê é uma mistura dos dois tipos de elemento, formando paisagens mistas, certo? Vale lembrar que existem certos elementos das paisagens que causam confusão. Por exemplo, o que você está vendo aqui? Você pode dizer assim, bah, professor, eu estou vendo uma plantação, um monte de planta, tudo verde, bem bonito. Provavelmente é um elemento natural. Isso aqui é uma paisagem natural. Aí eu vou te dizer que não, que isso aqui é uma paisagem artificial. Aí você pode, quem sabe, dizer assim, mas professor, tão verdinho desse jeito, como que vai ser uma paisagem artificial? Simples. Isso que você está vendo é uma plantação de café. Olhem bem, plantação de café. Essa plantação, ela foi feita pelo homem. Esses pés de café não nasceram de uma forma espontânea na natureza. Eles foram plantados por alguém, foram plantados por empregados ou por agricultores, foram colocados nesse lugar. Então, mesmo que tenha a aparência de uma paisagem natural, isso aqui é uma paisagem muito cultural. Foi completamente plantado pelo homem, feito pelo homem, certo? Volta no exemplo desse rio. É um elemento natural? É um elemento natural, vem da natureza, mas que já foi completamente modificado pelo homem. O pé de café surge na natureza? Pode surgir na natureza, mas não nesse caso. Nesse caso foi plantado pelo homem, portanto essa é uma paisagem cultural, certo? Criada pelo homem. A paisagem pode ser classificada assim, paisagem natural, paisagem cultural, paisagem mista, mas também ela pode ser de uma outra classificação. Por exemplo, o que você está vendo aqui? Aqui você vai estar vendo, se está vendo como eu, cercas
você está vendo vacas leiteiras. Se eu conheço bem, isso aqui é da raça holandesa, produzem bastante leite e a gente gosta. Mas você também está vendo estrebaria, você está vendo uma garagem, você está vendo casa, construções, você está vendo um pasto, que talvez seja natural, talvez não, mas provavelmente já tenha sido modificado pelo homem aí em alguma época. Mas o mais importante é que aqui você está vendo uma paisagem rural. Isso aqui é um lugar no meio rural. Meio rural é um meio que produz alimentos, é um meio que produz tanto carne quanto plantação. Agropecuária é feita no meio rural. O meio rural ele modifica a paisagem de uma forma completamente diferente do meio urbano. Quer ver? Ó? Essa foto aqui é uma foto do meio urbano. Isso aqui é uma paisagem urbana. Isso é uma grande cidade. Olhem bem, isso aqui foi extremamente modificado pelo homem. Já essa paisagem também foi modificada, mas ainda, quem sabe, mantém muitas coisas naturais aqui no meio, certo? Então, qual é a principal diferença do meio urbano e do meio rural? Simples. O meio rural ele modifica muito menos a paisagem do que o meio urbano. O meio urbano modifica muito o lugar onde a sociedade se estabelece, o lugar onde a cidade se desenvolve, certo? E além disso, existem atividades próprias do meio rural, como a plantação, a criação de gado, e atividades próprias do meio urbano, como industrialização e outras atividades. Ah, professor, então só existe... As paisagens culturais elas só existem a urbana e só existe a rural? Não. Existe também, por exemplo, paisagens modificadas pelos povos originários, são os índios. Essa paisagem que você está vendo tem uma aldeia. Notem que muito antes de o europeu chegar aqui no Brasil e, abre aspas de novo, descobrir o Brasil, já existiam povos originários, já existiam indígenas aqui nesse lugar. Já existiam tupis, guaranis, gês, existiam vários tipos de povos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós tínhamos os xoxlengues, nós tínhamos os caigangues, os carijós, certo? E todos esses modificavam a natureza, a paisagem de alguma forma. Uns mais, outros menos, mas todos modificavam. Por que uns mais, outros menos? Porque alguns povos eram completamente nômades e não construíam habitações complexas como essa, viviam de um lado para o outro. Alguns povos eram sedentários, eles moravam apenas em um lugar, provavelmente como essa tribo, e existia, claro, também os povos seminômades, que eram povos que ficavam 1 ano, 2, no máximo 3 em um lugar e já iam para outro lugar. Todos esses povos também modificavam a paisagem, e não dá para classificar essa paisagem nem urbana e nem rural, porque é uma paisagem completamente diferente, certo? Olha bem, ao longo da história a paisagem vai sendo construída, reconstruída, modificada e o mais importante, ela conta a história do povo que a construiu. Olha só, isso aqui, embora a qualidade não esteja tão alta, você consegue perceber. É uma paisagem lá de 1700. Aqui temos apenas elementos naturais, portanto é uma paisagem completamente natural. Nós temos uma floresta, nós temos um rio, nós temos um morro lá atrás. Já em 1940 se estabelecem os primeiros núcleos de povoamento, com uma igreja, com algumas plantações, com algumas casas, certo? Uma ponte, algumas estradinhas. Aqui você já vai perceber que isso aqui já é uma paisagem mista. Aqui nós já temos elementos naturais, nós já temos elementos culturais criados pelo homem. O tempo vai passando e aqui já 30 anos depois, 1970, nós já vemos muitas mais casas, nós já vemos galpões, já vemos asfalto, já vemos outras pontes construídas. Viemos para 2020 e aqui a gente já consegue perceber outras coisas. Prédios, arranha-céus, uma quantidade ainda maior de estradas, maiores pontes. O rio teve o seu traçado aí, quem sabe, um pouco modificado, certo? Tudo isso para quê? Tudo isso para acomodar a cidade que estava crescendo nesse lugar. Notem bem que se você olhar essa última paisagem e comparar com a primeira, você vai ver aqui que os morros continuam ainda, certo? A parte natural ainda existe. Você vai ver que essa igreja que aqui estava, ela ainda está aqui. Talvez tenha sido reformada, talvez tenha sido pintada, modificada, mas o mais importante, ela ainda está ali. Você vai ver, por exemplo, que essas pontes que aqui estavam ainda estão aqui. Uma delas exatamente igual e a outra já
completamente modificada, mas ainda está no mesmo lugar. Ou seja, você pode perceber que as modificações, as mudanças que o homem faz numa paisagem, elas vão se acumulando ao longo do tempo, olha, 1700, 1940, 1970, 2020, elas se acumulam, mas elas também contam a história, contam a cultura, elas falam sobre a trajetória do povo que ali viveu, certo? Então, uma das funções de a gente estudar as paisagens é entender que a paisagem ela conta a história e a cultura do povo que a construiu. Se você olhar, quem sabe, no seu município, você vai ver construções muito antigas, construções um pouco mais novas e construções muito novas. E você vai ver que cada construção é feita com uma cultura diferente, um modo de construir diferente, tem um propósito diferente, uma serventia diferente. E se você começar a entender essas construções, você vai começar a entender de que forma que essa paisagem foi sendo modificada ao longo dos anos. A paisagem ela conta um pouco da história de quem morou naquele lugar, certo? Continuando para frente, o fator cultural ele é muito importante na formação da paisagem. Por exemplo, essa aqui é uma foto de Blumenau. Já essa é uma foto de Criciúma. Criciúma bem pertinho da gente. Blumenau um pouco mais longe, mas também em Santa Catarina. Que diferenças que você vê nessas duas paisagens? Olha, professor, essa de Blumenau aí tem uma construção bem bonita, parece um estilo diferente. Realmente, é um estilo diferente. Essa construção ela é uma construção em estilo alemão, estilo germânico. Por quê? Porque a cultura de Blumenau é uma cultura fortemente influenciada pela cultura alemã. Porque muito do povo de Blumenau veio da Alemanha em épocas passadas, começo do século passado, certo? Já Criciúma não tem disso. Então você pode ver que tanto aqui em Criciúma temos um prédio que serve, quem sabe, para morar, quem sabe serve para comércio, quanto em Blumenau nós temos também, mas a forma da construção é diferente. A paisagem se mostra de uma forma diferente. Por quê? Porque a cultura influencia, e não influencia pouco, ela influencia muito na construção da paisagem. Existem outros elementos que influenciam na construção da paisagem? Sim. O clima influencia, por exemplo, lugares onde neva, o telhado é mais inclinado que lugares onde não neva, porque a neve não pode se acumular no telhado que quebra. Então, o clima pode influenciar, a vegetação pode influenciar, o tipo de solo vai influenciar, a cultura vai influenciar e muitas coisas influenciam na paisagem. E se a gente tiver a sensibilidade para ver essa paisagem e entender por que ela foi formada desse jeito, a gente já vai ter conhecimento muito grande sobre os lugares onde a gente vive, onde a gente passa e onde a gente trava conhecimento, ok? Bem, espero que você tenha gostado da nossa aula de geografia. Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que você tenha curtido. Se você não curtiu ainda, dá o joinha ali embaixo no vídeo. Se você é meu aluno, não esqueça de escrever o seu nome no comentário, apenas o primeiro nome e a sua turma, caso tenham 2 alunos com o mesmo nome na sua turma. Você põe as iniciais do seu sobrenome, não coloque o sobrenome completo, apenas as iniciais. Caso você não seja meu aluno e caiu de paraquedas nesse vídeo, não tem problema nenhum. Se ficar alguma dúvida, pode escrever ali nos comentários, pode me perguntar, que se eu conseguir ver, às vezes eu não vejo, eu vou ter o maior prazer em responder. É isso aí, espero que você tenha gostado, até mais e tchau, tchau!